Em meio à guerra entre Rússia e Ucrânia e uma disputa entre Ocidente e Oriente, Vladimir Putin propõe um novo acordo nuclear com os americanos. Que acordo é esse, hein? Falar um pouquinho também sobre a ameaça que a Polônia faz contra os russos, caso haja uma nova violação do espaço aéreo, e uma União Europeia totalmente insatisfeita com Trump, que alega que não vai respeitar suas ameaças, ou seja, não sancionará indianos e chineses e vai continuar comercializando plenamente com os dois países, até com a promessa de um acordo de livre comércio. Enquanto isso, vários países europeus, inclusive membros do G7 como o Reino Unido, anunciam o reconhecimento do Estado palestino e até mesmo a criação, a abertura de uma embaixada. Benjamin Netanyahu, totalmente satisfeito, fala em retaliações como a anexação da Cisjordânia e o rompimento das relações diplomáticas. Os países árabes que estão cogitando até mesmo uma aliança militar falam que anexar a Cisjordânia é linha vermelha, sim, para um conflito regional. A gente está falando de Arábia Saudita, país super importante da geopolítica do Oriente Médio. Para finalizar, pessoal, falar também sobre o Expresso Ártico entre China e Europa, que é uma revolução do ponto de vista comercial e expande ainda mais os negócios chineses, e uma Argentina que em crise por conta de algumas questões ali particulares de Javier Milei, questões econômicas do país, recebe o apoio incondicional dos Estados Unidos, que vê na Argentina uma chance de representação dos interesses americanos na América Latina. Será que vai rolar? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, presta bastante atenção que eu tenho uma novidade aqui para vocês da nossa parceiraça do canal, Daqui, que é o melhor aplicativo de mercado da internet brasileira. Eu tô falando para vocês de um aplicativo em que você pode fazer todas as suas compras com a facilidade, com a praticidade, tá ali, ó, na palma da sua mão. Falo aqui com bastante experiência, galera, porque eu uso para fazer as compras tanto no meu estúdio, aqui tô falando, tá, de água com gás, que eu sempre adoro para ir produzir os conteúdos, algumas comidinhas, tudo tal. Em casa, por exemplo, produtos de limpeza. É muito fácil, porque eu não tenho tempo a perder, tá? Tô sempre em aulas, eventos, palestras, roteiros, gravações, edições. Não posso ficar em fila de supermercado. O Daqui tem uma série de promoções, uma série de benefícios e o produto chega em 15 minutos na porta da sua casa ou na porta do seu estabelecimento. Cara, de verdade, é muito prático. Além do preço altamente competitivo, a praticidade que a Daqui te oferece. E você usando o cupom PROFRICARDO25 nas suas compras acima de R$ 149, você ganha R$ 25 de desconto. Cara, presta atenção porque é muito benefício. Você pode usar tanto clientes antigos como clientes novos 3 vezes por CPF. E pode fazendo, claro, para vários membros da sua família, tá bom? Cara, de verdade, não recomendaria se não utilizasse. Eu tenho assim um orgulho gigantesco de falar que a Daqui é parceiraça do canal, porque é um aplicativo sensacional que eu uso ali no meu dia a dia e posso oferecer um serviço tão legal para vocês que vai facilitar assim demais o dia a dia da nossa vida, que é tão atribulada como a minha de produtor de conteúdo. Então, link na descrição, galera, Daqui, melhor aplicativo de mercado do Brasil e ainda com R$ 25 de desconto, eu não perderei essa oportunidade. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, galera, a gente teve a notícia que o Putin demonstrou uma certa preocupação acerca da regulação e da fiscalização das armas nucleares. Para quem não sabe, há um tempo bastante importante, 2010 se eu não me engano, Dmitry Medvedev, esse mesmo sabe, né? Para quem é velho de guerra, sempre que fala lá vem bomba, hoje é conselheiro de segurança do Putin, mas ele já foi presidente da Rússia, naquele ato em que o Putin já tinha sido eleito 2 vezes consecutivas e não podia se eleger pela 3ª vez. E ele assinou um tratado com Obama, que era um acordo, perdão, de restrição do uso e da manutenção de ogivas nucleares. Esse tratado START, ele limitava em 1.550 ogivas estratégicas para Estados Unidos e Rússia e 700 mísseis e bombardeiros de longo alcance com essas ogivas, além de prometer 18 inspeções no máximo entre os dois países a locais estratégicos de produção ou manutenção das ogivas nucleares. O grande objetivo seria tentar limitar ou tentar tornar o mundo um pouco mais seguro em um contexto em que gastar muito com ogivas nucleares, instalar em mísseis, enfim, em posições estratégicas, poderia comprometer a própria segurança internacional. Esse acordo ele foi renovado pelo Biden em 2021 por 5 anos, ou seja, vence agora em fevereiro de 2026.
A grande questão é que esse acordo New START, que foi renovado pelo Biden, ele está nesse momento suspenso. A alegação da Rússia é que, em meio à guerra Rússia-Ucrânia, vários russos foram sancionados. E na prática, não é a ideia de uma fiscalização mútua de ogivas de arsenais nucleares. Com as sanções que foram aplicadas à Rússia, os russos não conseguiriam fiscalizar as armas nucleares americanas. Então não faria sentido a Rússia se manter numa parceria num local em que só os americanos teriam o direito de fiscalizar os equipamentos russos. Além disso, a Rússia fala que é um posicionamento um pouco injusto, visto que França e Reino Unido, por exemplo, têm as suas ogivas nucleares. E quando os Estados Unidos fiscalizam as ogivas russas, manda informações para a França e Reino Unido. Agora, a Rússia não tem informações precisas de como são as armas nucleares de Reino Unido e França, porque não está no Tratado START. Ou seja, o acordo, por enquanto, claro, está suspenso. O Trump, ele já tinha demonstrado uma certa predisposição a fazer um acordo, inclusive com os russos. Só que ele quer incluir um terceiro elemento. Esse terceiro elemento que seriam os chineses. Por enquanto, o Putin ele não fez a proposta incluindo uma fiscalização, a manutenção, o limite de ogivas nucleares para os chineses, apenas para os russos. Lembrando que ele está suspenso, mas aí vencer totalmente em fevereiro. A Rússia propõe estender durante mais um ano até fazer uma renegociação dos moldes. Se vai rolar ou não, galera, de novo, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Penso eu que o Trump com certeza aceitaria, desde que incluísse um outro agente, que seria os chineses. Será que vai rolar? A gente teve também, galera, a Polônia em participação no Conselho de Segurança da ONU, fazendo uma ameaça fortíssima contra os russos. A gente sabe que a Polônia, dos países da OTAN, é aquele que tem o maior gasto percentual em defesa, é o que está mais incomodada com essa disputa entre Rússia e Ucrânia e as possibilidades do conflito também afetarem o continente europeu. E além disso, tivemos a violação do espaço aéreo polonês na última semana por 19 drones. Além da violação, há um espaço também de tratamento, um polo petroquímico ali da Polônia em um passado mais recente, além das violações também do espaço aéreo da Estônia. Ou seja, a Rússia meio que ficou testando a OTAN bastante na última semana. E a Polônia, totalmente desagradada com isso, convocou o artigo 4º da Constituição da OTAN. A gente teve até mesmo uma operação sendo feita na Polônia, chamada de Operação Sentinela Oriental, e a promessa de mais treinamentos militares, mais equipamentos e um combate mais efetivo aos russos. Hoje a Polônia se pronunciou oficialmente e colocou ali, tá? Se outro míssil ou qualquer objeto entrar em nosso espaço aéreo intencionalmente ou por acidente e for abatido com destroços caindo na OTAN, não reclamem, russos. Nós estamos avisando. Houve a especulação também que novos caças violaram o espaço aéreo dos países bálticos novamente. Por enquanto não foram confirmados, mas aparentemente era um caça russo, e isso está sendo visto pela Polônia como uma espécie de teste. Eu até coloquei para vocês, quando isso aconteceu, que a Ursula von der Leyen, ela se gabou, nossa, como a OTAN respondeu rápido, isso mostra a coesão dos países da OTAN. Cara, o espaço aéreo da Polônia foi violado por 19 drones e não tivemos respostas efetivas. O espaço aéreo da Polônia, da Estônia, perdão, foi violado durante 12 minutos e os caças demoraram 12 minutos, nem para abater, mas só para interceptar os 3 caças russos que estavam equipados, que estavam armados. Eu não acho que isso é uma resposta contundente, efetiva e rápida da OTAN. Acho que a Polônia está querendo mostrar para os russos que a próxima vez que isso acontecer, vai sim derrubar qualquer tipo de equipamento militar russo. Enquanto isso, galera, tivemos também a Ursula von der Leyen, que é hoje a chefe da Comissão Europeia, uma espécie de presidente ali do bloco europeu, prometendo que não vai cumprir as ameaças do governo Trump. Em que sentido, O Trump, ele vem sendo pressionado pelos líderes europeus a adotar sanções mais efetivas contra os russos. É uma grande crítica ao Trump, que ele fala muito, mas que ele age muito pouco, e que aparentemente ele está enrolando a União Europeia e enrolando a Ucrânia para não aplicar sanções contra os russos. Aí o Trump falou, não, beleza, eu concordo, eu acho que sanções devem ser aplicadas contra a Rússia. Porém, sempre tem o porém, Desde que a União Europeia deixe de comprar gás e petróleo dos russos, até porque seria incoerente eu tomar algum tipo de atitude, enquanto a União Europeia continua financiando a guerra a partir da compra de combustíveis fósseis, e se a União Europeia sancionar China e Índia de 50% a 100%. Vale lembrar, galera, que as sanções contra a China
estão muito mais ligadas a uma guerra comercial, mas as sanções contra a Índia, também a alegação do Trump é a mesma. Poxa, a Índia vai lá e compra gás e petróleo dos russos. Isso financia o conflito. O Trump fala que as sanções que foram aplicadas dos Estados Unidos contra os indianos, na casa de 50%, está justamente nisso, numa punição aos indianos para continuarem sustentando a máquina de guerra da Rússia. Sabe por que eu acho que o Trump fez isso? Porque ele sabe que a União Europeia não vai cumprir. A União Europeia não tem condições, pelo menos em curto prazo, de cancelar completamente a compra de gás e de petróleo dos russos, principalmente gás natural, e se for pensar em sanções contra a Índia e contra a China, menos ainda. A gente está falando de um contexto econômico em que os países europeus estão estagnados. A França passando por graves problemas. Pô, a gente teve, né, galera, o Lecornu, que agora é o primeiro-ministro, cogitando em uma França que se diz mais liberal com Emmanuel Macron, a taxação dos super ricos para tirar algum tipo de fonte de riqueza em um país que tem consecutivos déficits orçamentários, em que a dívida pública já vem escalando para 114% do PIB. A Alemanha, com consecutivas trocas de governo, seja Olaf Scholz, agora Friedrich Merz, pô, galera, pesquisa de opinião, a popularidade dele está próximo de 30%. Hoje, Alice Weidel, alternativa para a Alemanha, parece um governo muito mais popular. A Europa, e inclusive as principais potências, estão no momento de estagnação econômica. Vai deixar de comprar combustível mais barato para comprar GNL ou gás que venha dos Estados Unidos, mais caros, para gerar inflação, aumento do custo? Vai, por exemplo, romper parcerias econômicas com Índia e com China dentro de uma necessidade de expandir os mercados consumidores numa tentativa de recuperação econômica? Cara, não dá. Se a gente for pensar, Índia e China corresponde a 1/3 da população mundial. A União Europeia vai abrir mão de 2,5, até mais, né? 2,8 bilhão de pessoas porque os americanos querem sancionar os dois países, porque eventualmente vê os dois como um competidor, principalmente do ponto de vista energético com os americanos? Então, na minha visão, tô especulando aqui com vocês, acho que essas ações que foram adotadas pelo governo Trump, elas são muito mais no sentido de colocar quase como se fossem condições impossíveis de serem cumpridas pela União Europeia, para aí, quando os Estados Unidos não aplicarem sanções contra a Rússia, claro que eu não estou aplicando, vocês não respeitam as condições que eu coloquei, né? E a Ursula von der Leyen falou sobre isso. Ela falou: a União Europeia tomará suas próprias decisões. Esse pedido está relacionado ao desejo do presidente Trump de aumentar a pressão sobre a Rússia. Sabemos que nesse complexo ambiente devemos fortalecer parcerias com base em nossos interesses. A Ursula von der Leyen citou, por exemplo, a parceria crescente entre Índia e União Europeia numa região tão importante que é a região do Índico-Pacífico e prometeu até mesmo aumentar as parcerias econômicas com esses países, até mesmo propondo com os indianos um acordo de livre comércio. Ou seja, foi meio que um desafio ao governo Trump, hein? Muito possivelmente, claro, o Trump já contava com isso e vai usar isso como justificativa para não aplicar sanções maiores contra Vladimir Putin. Além disso, cara, talvez a notícia mais importante do dia esteja relacionado ao reconhecimento de uma série de países do Estado palestino. Países como o Reino Unido, que inclusive abriu uma embaixada oficial da Palestina no Reino Unido, com falas históricas, falando, poxa, isso aqui é uma correção de uma injustiça, e lembrando que o Reino Unido teve um papel assim fundamental na própria criação do Estado de Israel. O Reino Unido, por exemplo, era o país que controlava o território do que a gente chama de Palestina, até ceder à ONU, para a ONU fazer a partilha de 1947 e 1948, quando é a criação do Estado de Israel, e o Reino Unido reconheceu o Estado palestino. Países como, por exemplo, França vão reconhecer, o Canadá reconheceu, a Austrália, Portugal, Bélgica, fora sim os outros países que já reconhecem. A gente está falando de hoje dos 193 países que fazem parte dos estados, que fazem parte da ONU, cerca de 80% já reconhecem o Estado palestino. Só que a questão é que, historicamente, quem reconhece o Estado palestino? China, a Rússia, o país da América Latina, o G7, os países desenvolvidos, que sempre lideraram, pelo menos assim, até os anos 2010, 2020. A ordem geopolítica internacional, até pela pressão dos Estados Unidos e de Israel, se recusavam a reconhecer o Estado palestino. Isso, de fato, está mudando. Há um reconhecimento mais efetivo do Estado palestino. Só que, calma, não é um reconhecimento incondicional. E trago para vocês
Até o que a própria Austrália colocou, né? Eles fizeram uma carta, olha, reconhecemos a criação do Estado palestino, faremos uma abertura de representações diplomáticas, embaixadas, consulados, desde que 3 pré-condições forem estabelecidas. Primeiro, a Palestina vai ser reconhecida, mas ela também deve reconhecer a existência do Estado de Israel. É a solução de 2 estados. Não tem a história do rio ao mar, do Rio Jordão ao mar Mediterrâneo, a existência somente do Estado palestino. São 2 estados. Outra coisa, a Palestina deve convocar uma eleição livre e democrática, com reconhecimento e com vistorias internacionais para a formação de um novo governo. E claro que dentro desse novo governo não pode haver a presença de nenhum membro, nenhum tipo de pensamento pró-Hamas, ou seja, de um grupo que não aceita a existência de 2 estados. E basicamente todos os grupos, e eu falo assim, né, França, Canadá, tal, mas até mesmo os países da Liga Árabe, seja a Arábia Saudita, o Egito, por exemplo, quando eles falam de um reconhecimento do Estado palestino, eles também colocam essas condições. Ou seja, alegam que o Hamas não deve ser o grupo a comandar esse Estado palestino, e que, aliás, a existência do Hamas até prejudica a solução à formação de 2 estados. Também pedem pela convocação de novas eleições. É que talvez os países árabes reconheçam a ANP de Mahmoud Abbas, a Autoridade Nacional Palestina, como órgão mais legítimo do que exatamente os países do G7. Mas percebam como a geopolítica está mudando, e Israel está se vendo cada vez mais isolado. Até por isso, o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, deu uma declaração bem forte. Ele colocou que não existe, mesmo que haja o reconhecimento por parte desses estados, o Estado palestino. Nunca haverá um Estado palestino. E, aliás, a resposta à mais recente tentativa de nos impor um Estado terrorista no coração da nossa terra, percebam que o Benjamin Netanyahu chama a Palestina de nossa terra, a terra do Estado de Israel, será dada quando eu tiver o meu retorno dos Estados Unidos. Aguardem e vocês verão. Quando a gente vê esse tipo de declaração, a gente sempre tem que ver as pessoas que fazem parte do governo Benjamin Netanyahu, porque dá um certo indício do que pode acontecer. Pois bem, galera, Smotrich, que é o ministro das Finanças, que é um dos principais defensores da anexação total, não só da faixa de Gaza, mas também da Cisjordânia, está anunciando a plenos pulmões para a mídia israelense que ele tem um plano de anexar pelo menos 80% do território da Cisjordânia. Vale lembrar que quando a gente pega a Palestina, a faixa de Gaza hoje é um território que está sob ocupação militar de Israel, claro, né? E que ficou independente depois das eleições dos anos 2000, que o Hamas, ele venceu o processo eleitoral, houve uma ruptura ali com o Fatah, e Israel deu independência para aquele território, embora tivesse um cerco militar, sanções e tal. Agora, na Cisjordânia, a principal regulamentação do uso da terra está nos acordos de Oslo, de 1993, quando você teve ali o Yasser Arafat, o Bill Clinton, o Rabin, assinando o acordo e dividindo a Cisjordânia em 3 anexos, em 3 áreas, A, B e C. Aparentemente, hoje, o Benjamin Netanyahu, em coordenação, principalmente com Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, colocou que a possível retaliação a esses países, ou ao próprio Estado palestino, ao movimento palestino, né, a ANP, por exemplo, a criação do Estado palestino, ou o reconhecimento do Estado palestino, é que a área C, que hoje corresponde a cerca de 60% do território da Cisjordânia, será anexada. Colonização, a construção de mais assentamentos judeus. Vale lembrar que grande parte dos países, quando fala do reconhecimento do Estado palestino, eles levam em consideração que seria o Estado palestino o que eram as fronteiras antes de 67, antes da Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias, Israel anexou uma série de territórios. As colinas do Golã, a faixa de Gaza, Jerusalém, a Cisjordânia, a Península do Sinai, né, que já foi até devolvida para o Egito, em meados ali do Acordo de Camp David, entende? Então a ideia é fazer com que a Cisjordânia e a faixa de Gaza sejam territórios independentes. Além disso, o Benjamin Netanyahu está comunicando para as lideranças americanas a ideia de cortar relações diplomáticas, fechar consulados, fechar embaixadas com os países que reconheçam esse Estado, o Estado palestino. Estou falando de Reino Unido, Canadá, Austrália, França, Espanha. Entende, galera, porque é uma preocupação para o governo Trump? O Trump ele tentou falar sobre isso, falou assim, olha, o reconhecimento do Estado palestino é um prêmio ao Hamas. Não é assim que os países enxergam.
Como que você enxerga, galera, o reconhecimento desse Estado? E lembrando que o reconhecimento, ele muito possivelmente virá da Assembleia Geral da ONU, que tem um caráter muito mais consultivo do que exatamente deliberativo. Ou seja, não tem poder de ação. O único que teria eventualmente um poder de ação é o Conselho de Segurança. Só que o Hamas, que fez algumas declarações, né? Colocou, por exemplo, que foi sensacional o reconhecimento do Estado palestino, mesmo que ele tenha que abrir mão do poder e também da luta armada, falou que os Estados Unidos continuam vetando. Eles já vetaram 84 vezes resoluções contra Israel no Conselho de Segurança da ONU. E fala também que é super importante, bonito e simbólico o reconhecimento, mas deve vir com medidas mais efetivas. Talvez sanções, bloqueios, enfim, contra o Estado de Israel. O que vai vir, galera, daqui para frente é muito difícil a gente conseguir estabelecer, até porque não sabemos quais vão ser as retaliações. É a anexação da Cisjordânia? Mais territórios dominados por Israel? É o fim da incursão militar na cidade de Gaza, o deslocamento forçado, a criação de uma Riviera do Oriente Médio? O Smotrich, por exemplo, estava declarando outro dia que Israel está em conversa com os Estados Unidos para dividir o território, porque é um ouro imobiliário que existe na faixa de Gaza, muito possivelmente para a criação da Riviera do Oriente Médio. Enfim, galera, tá? A gente tem que aguardar as cenas aí dos próximos capítulos para saber o que vai acontecer. Mas, de fato, foi uma grande preocupação, até mesmo para Israel, o reconhecimento de todos esses estados. E os países árabes também começaram a se mobilizar, começando pela Arábia Saudita, que chamou de linha vermelha. Linha vermelha é o quê, professor? Se Israel invadir o território da Cisjordânia e anexar aquele território, a Arábia Saudita considera como isso uma linha vermelha. Não sabe-se exatamente, né, o que seria essa linha vermelha, mas eu trago algumas novidades, algumas reuniões que aconteceram. Na semana retrasada, uma série de países árabes e também islâmicos não árabes, por exemplo, o Irã, a Turquia, fecharam uma reunião e o Egito propôs a criação de uma OTAN árabe. O Paquistão e a Arábia Saudita, o Paquistão, único país islâmico que tem as suas próprias armas nucleares, fecharam um acordo de parceria, um acordo de defesa, em que uma guerra contra a Arábia Saudita significa uma guerra contra o Paquistão também, e vice-versa. Se a Arábia Saudita está falando, e o Paquistão também é bem contrário à política de Benjamin Netanyahu, que é uma linha vermelha, a anexação da Cisjordânia, isso pode escalar para uma guerra regional total, assim, com toda certeza, o que já está fadado ao fracasso são os acordos de Abraão. Os acordos de Abraão que foram assinados pelo Trump lá no primeiro governo, em que alguns países, como o Bahrein, como o Catar, por exemplo, os Emirados Árabes, reconheceram a existência do Estado de Israel, estão fadados ao fracasso também por conta dessas ações, né, de uma possível incursão na Cisjordânia. Fato é, galera, que eu não prevejo um futuro muito pacífico na região da Palestina nos próximos dias. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre uma nova rota comercial que traz um destaque geopolítico muito importante numa região que tem uma crescente importância, que é a região do Ártico. Até por conta do degelo das calotas polares, a possibilidade da exploração de recursos minerais, seja gás, seja petróleo, a instalação, sim, de bases militares em uma região que a gente esquece, mas está muito próxima de vários países da OTAN, está próxima dos Estados Unidos no Alasca, está próxima da Rússia, está próxima da China, que é a região do Ártico. Mas também a possibilidade de novas rotas comerciais, pô, isso está assim, trazendo o mundo ao delírio, principalmente russos, chineses e norte-americanos. A Rússia, o que vai se beneficiar completamente desse processo. E a China inaugurou hoje, na verdade vai inaugurar, por enquanto a gente só teve, né, o navio porta-container, agora no dia 24/9, saindo com destino ao Reino Unido, utilizando a Rota do Mar do Norte, que é uma nova rota de conexão entre China e Europa. Essa conexão, aparentemente, o tempo de viagem vai ser 22 dias menor e vai emitir menos da metade da liberação de gás carbônico para a atmosfera. Ou seja, a China alega que traz benefícios essa rota ártica, tanto do ponto de vista comercial como do ponto de vista ambiental. A estimativa é que sejam cerca de 20 dias de rota, 20 dias, 22 dias ali, né, dessas rotas comerciais. E por que isso é tão estratégico? Primeiro porque mostra uma China se relacionando cada vez mais com a União Europeia, em detrimento dos anseios do Trump, que queria uma taxa de 100%, né, contra os chineses, mas também mostra o Ártico com um destaque geopolítico cada vez maior.
Quando a gente pega o governo Trump alegando que a Groenlândia seria um território super estratégico, os países fazendo pesquisas com o degelo das calotas polares, os investimentos maciços nos chamados navios quebra-gelos, não é à toa. O Ártico vai ser um polo de disputa geopolítico gigantesco pelos próximos anos. E tivemos também Javier Milei tendo uma boa notícia em meio a um caos político no país. Venho trazendo para vocês que nos últimos dias os títulos públicos da Argentina despencaram, a bolsa de valores caiu, o peso voltou a se valorizar com a possibilidade de ter uma volta da inflação na Argentina. Tudo isso às vésperas de um importante processo eleitoral que vai renovar o parlamento da Argentina e, se o Milei tivesse um sucesso, poderia fazer com que o seu plano motosserra, corte de gastos públicos, uma responsabilidade fiscal maior, privatizações de empresas, fosse muito mais facilitado. Vai lembrar que o Milei hoje governa uma Argentina sem apoio parlamentar. Pois bem, galera, infelizmente para ele teve várias derrotas consecutivas. Seja o Congresso votando pautas que desagradam o seu governo, como, por exemplo, auxílios para PCD, seja reajuste, por exemplo, da Previdência, aumento do dinheiro para os aposentados. Ele teve que lidar, por exemplo, com uma derrota nas eleições na província ali de Buenos Aires, às vésperas de um processo importante no parlamento do país como um todo, o que significa uma derrota para o movimento liberal da Argentina de direita, e também o caso de corrupção envolvendo a sua irmã, a Karina Milei, e que ele está querendo investigar as pessoas que estão divulgando informações e não aparentemente fazer maiores investigações sobre o caso de superfaturamento na compra de medicamentos, vender influência, vender reuniões, por exemplo, com Javier Milei. Reuniões seriam decididas com a iniciativa privada, não exatamente pela competência do serviço ou produto que está sendo oferecido, mas sim quem paga mais para o Estado argentino em corrupção para sua família. De novo, não é confirmado, mas são denúncias. E em meio a todo esse caos, a Argentina teve que torrar dólar para tentar controlar ali a desvalorização do peso, pediu auxílio ao FMI, ao Banco Mundial. Pois bem, galera, os argentinos ganharam um maciço apoio. Trump e Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro. Os dois prometeram que vão ajudar, vão fazer todas as opções que estão na mesa para apoiar a Argentina. Para vocês terem uma noção de como isso soou muito bem para o mercado argentino, a gente teve uma valorização depois dessa declaração do governo Trump de 12% no mercado acionário argentino. O Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, colocou que linhas de swap, por exemplo, compra de pesos e a aquisição da dívida pública dos argentinos podem ser medidas adotadas pelo governo americano. Afinal, a Argentina é um aliado sistêmico importante dos Estados Unidos na América Latina. O Milei, ele estava tão preocupado que ele até suspendeu, por exemplo, o imposto na exportação de grãos da Argentina, para ver se a Argentina consegue exportar mais e trazer dólares para o país para frear essa desvalorização do peso. O Milei, ele conseguiu uma reunião na terça-feira agora, né, também conhecido como amanhã, com o governo Trump, e muito possivelmente essas ajudas militares vão ser discutidas. Uma proposta de auxílio dos Estados Unidos. E é o que eu trago para vocês. Os americanos estão ajudando os argentinos porque o Trump gosta dos belos olhos de Javier Milei? Muito possivelmente não. O governo Trump tem América Latina, um dos seus pontos mais estratégicos, até pelo aumento da influência dos chineses. E eleições super importantes estão acontecendo. Países como Bolívia, a Colômbia, o Brasil ano que vem, por exemplo, Chile, são todos países que são governados pela esquerda e que têm uma chance importante de uma direita mais alinhada com o pensamento americano, vencer. A Argentina, sendo um hub, né, dessa parceria estratégica entre Trump e a direita dos países, pode ser um exemplo para as outras eleições na América Latina. Será, galera, que no próximo ano, esse ano ainda, né, no Chile, na Colômbia, por exemplo, teremos eleições em que candidatos de direita, mais aliados com os Estados Unidos, vencerão o processo eleitoral? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.